Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre continuidade. Então vamos relembrar aqui o conceito de função contínua. Uma função f de duas variáveis, no caso aqui das variáveis x e y, é dita contínua no ponto AB se o limite de f de x quando xy aproxima do ponto AB é igual ao f de AB. Dizemos que f é contínua em D se f é contínua em todo ponto AB desse conjunto D. Então, essa definição aqui de continuidade é uma definição pontual. Vocês estão vendo que eu estou informando uma função e um ponto e pergunto se essa função ela é contínua nesse ponto. E para ser contínua no ponto AB, essa igualdade aqui deve ser válida. Essa igualdade, na verdade, nos diz três coisas aqui de forma subentendida. Então, para essa igualdade ser válida, esse limite tem que ser igual ao f de AB. Se eu tenho que fazer o f de AB, obrigatoriamente esse ponto AB tem que pertencer ao domínio dessa função f. Ou seja, se o ponto já não pertence ao domínio, nós já podemos falar que a função não é contínua nesse ponto. Além disso, o limite tem que existir. Então, o limite do f de xy quando xy aproxima do ponto AB, esse limite deve existir. E além do limite existir, ele tem que ser igual ao f de AB. Então, para a função ser contínua em um determinado ponto AB, esses três itens aqui devem ser satisfeitos. Exemplo 1. Determine o conjunto de pontos de continuidade dessa função aqui. Então, note que, neste caso, nós basicamente aqui vamos analisar o domínio dessa função. Pois, neste caso aqui, como nós temos um denominador, o que aparece na parte de baixo tem que ser diferente de zero. E, além disso, como tem uma raiz, o que está dentro na raiz tem que ser maior do que zero. Então, 1 menos x² menos y² tem que ser obrigatoriamente maior do que zero. Não pode ser igual aqui, porque está no denominador. Consequentemente, aqui nós temos que 1 deve ser maior que x² mais y². Ou seja, essa função só vai ser contínua no ponto xy se essa condição aqui for satisfeita. Pois, se essa condição aqui for satisfeita, essa raiz, essa expressão aqui vai ser um número maior do que zero e a gente não vai ter problema nenhum aqui para calcular o f desses pontos. Então, o maior conjunto, determine o conjunto dos pontos de continuidade da função. Então, o conjunto, vou chamar aqui de conjunto C, é formado pelos pontos xy do R2, tais que x² mais y² é menor do que 1, e essa é a resposta. Exemplo 2. Determine o maior conjunto no qual essa função aqui é contínua. Então, note o seguinte, essa função ela é definida por duas sentenças. Essa primeira sentença é definida para xy diferente do 0, 0, e quando xy é igual a 0, 0, a função vale 0. Então, neste caso, note que nessa primeira parte aqui da função, o único problema que poderia acontecer é ter uma divisão por zero. Mas quando xy é diferente do 0, 0, essa conta aqui vai ser sempre diferente de zero. Ou seja, a função vai ser contínua para todo xy diferente do 0, 0. Então, o que a gente vai ter que analisar aqui agora é a continuidade no ponto 0, 0. E para isso, nós temos que analisar se a definição é válida, ou seja, se o limite do f de xy com xy aproximando do 0, 0, se esse limite aí é igual
ao f de 0, 0. O f de 0, 0 nós já sabemos que vale 0, por definição. Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular o valor desse limite. Então, o limite quando xy aproxima do 0, 0. Lembrando que, quando a gente analisa esse tipo de limite, né, com xy aproximando do 0, 0, nós estamos interessados no comportamento da função nos pontos próximos ao 0, 0, mas nunca igual ao 0, 0. Então, quando xy é diferente do 0, 0, nós utilizamos essa expressão. Então, o limite que deve ser analisado é esse limite aqui. Inicialmente, a gente vai tentar mostrar que esse limite não existe, e para isso nós vamos considerar alguns caminhos aqui aproximando do 0, 0. Vou pegar o caminho 1, aproximando do 0, 0 ao longo do eixo x. Se eu aproximo do 0, 0 ao longo do eixo x, todos os pontos a coordenada y vale 0. Então, nós vamos obter o limite de 0 dividido por x². Então, aqui, como só ficou o x tendendo a 0, lembrando que, como o y é 0, eu substituo nessa expressão y igual a 0, obtenho isso. Sendo assim, o limite aqui vale 0. Vamos pegar aqui um segundo caminho. Vamos pegar aqui o caminho ao longo da reta x igual a y. Vou aproximar do 0, 0 ao longo dessa reta aí. Então, se o x é igual a y, substituindo o y pelo x, aqui em cima nós obtemos um x². Aqui embaixo vai ficar x² mais xvx, que é x², mais x², 3x², com x tendendo a 0, cancela o x², o limite dá 1/3. Então, como nós obtemos duas aproximações do 0, 0 distintas e a função aproxima para valores distintos, isso significa que esse limite aqui ele não existe. Consequentemente, se esse limite não existe, aqui nós temos que esse limite é diferente do 0. Isso significa que essa função f não é contínua no ponto 0, 0. Ou seja, essa função só não é contínua nesse ponto. Então, o maior conjunto na qual a função aqui vai ser contínua é todo o R2, exceto o ponto 0, 0. E essa é a resposta. Exemplo 3. Dada essa função aqui, é possível determinar L de modo que a função f seja contínua em 0, 0? Então, para que essa função seja contínua em 0, 0, o limite da função quando xy aproxima do 0, 0 tem que ser igual ao f de 0, 0, onde o f de 0, 0 vale L. Então, é possível determinar L de modo que a função f seja contínua no 0, 0. Então, o que a gente vai ter que fazer é analisar esse limite aqui. Se esse limite existir, basta tomar L valendo o valor desse limite aqui. Então, novamente, como xy aproxima do 0, 0, eu estou interessado nos valores de xy próximos ao 0, 0, mas sempre diferente do 0, 0. Então, o limite aqui que eu devo analisar vai ser o limite de x² raiz de y dividido por x² mais y² com xy aproximando do 0, 0. Então, vamos analisar esse limite aqui agora. Se
gente tentar mostrar que esse limite não existe, nós vamos perceber que todos os caminhos que nós escolhemos, a função vai aproximar do zero. Então, isso aí é um indício que esse limite, de fato, é zero. Mas esse raciocínio não prova, não mostra que esse limite é, de fato, o zero. O que a gente vai fazer aqui é mostrar que, de fato, esse limite é o zero. E como é que a gente vai fazer isso? Neste caso, está fácil aplicar o teorema do confronto. Aqui nós temos a função x² vezes raiz de y dividido por x² mais y². Como cada parcela dessa é um número positivo, essa conta é maior ou igual a zero. Por outro lado, essa conta aqui ela vai ser menor ou igual a x² vezes raiz de y dividido por x², pois sempre que a gente divide aqui por menos fatores, o valor da divisão é maior. Então, aqui eu estou dividindo somente pelo x², enquanto que aqui eu estou dividindo por x² mais o y². Então, fazendo essa limitação aqui, eu consigo cancelar o x², obtenho raiz de y. Ou seja, a nossa função, que é essa aqui, que eu quero analisar o limite, ela está limitada entre o zero e entre essa outra função aqui. Fazendo o xy dessa expressão e dessa expressão aproximar do zero, xy aproximando do zero, e aqui também, isso aqui aproxima do zero, e isso aqui também aproxima do zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa expressão aqui, quando o xy aproxima do zero, também tem que ser zero. Ou seja, esse limite existe, vale zero, então é possível determinar L de modo que a função f seja contínua em 0,0? Sim. Para isto, basta tomar L igual a zero, que a gente finaliza o exemplo 3 e a nossa aula.